E nada melhor do que aproveitar esse quadro de hoje, em pleno 18 de outubro, para valorizar, enaltecer, agradecer e muito também a passagem desse Dia do Médico 18 de outubro. E quando se refere a esse profissional super importante, vários questionamentos vêm à mente. Quando ir ao médico? Por que é tão importante que o médico prescreva o tratamento? A importância dos exames preventivos? A relação paciente e médico com o passar dos anos? Pois é, para sanar algumas dessas dúvidas, eu converso agora aqui no nosso quadro. Então, o nosso convidado especial, o Dr. Felipe Hoffmann Barbeta, ele que é médico urologista. Doutor Felipe, muito bom dia e parabéns aí pelo seu dia e chegando até você também o nosso reconhecimento a todos os demais colegas de profissão por esse Dia do Médico. Doutor Felipe, parabéns. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes. É uma imensa alegria e felicidade poder estar aqui e poder também estar representando meus colegas médicos nesse dia de hoje e trazendo sempre informações aí para todos os ouvintes. Doutor Felipe, quantos anos de profissão? São 15 anos, que parecem que foram ontem, que passaram. Eu estava mesmo refletindo sobre isso hoje. É uma grande satisfação, porque eu sempre quis seguir a carreira médica. Eu nunca pensei em algo diferente. E as coisas aconteceram na minha vida e eu consegui tomar esse rumo. Me formei aqui em Blumenau, na Universidade Regional de Blumenau. Então, eu conheço a saúde já desde o início aqui na cidade. É um prazer eu poder depois ter terminado minha graduação, feito minhas especializações, fiz aí fora, em Porto Alegre, mas pude retornar a Blumenau e aqui novamente eu estou na população, estou aqui nos hospitais e estou podendo contribuir para a saúde da nossa cidade. E sobre a especialização de urologia, doutor, por que essa escolha em especial? Olha, eu sempre, quando entrei na faculdade, eu me via fazendo algo dentro da área da cirurgia, né? Eu sempre gostei da área cirúrgica, enfim, mas eu não sabia exatamente o que ainda. E a partir quando a gente foi conhecendo as diversas possibilidades, especialidades em geral, eu gostei da parte da urologia porque é uma especialidade que ela me permite ter um contato aqui com o paciente no consultório, ouvir o paciente, conversar com ele sobre as questões dele, e isso também é uma coisa que as pessoas acham, os pacientes acham que é só homem, não, eu atendo homens, mulheres, adolescentes, então é muito legal esse contato, e poder ajudá-los tanto aqui no consultório, quanto até questões como procedimentos, que são procedimentos mais simples, ambulatoriais, como uma vasectomia, por exemplo, né? Até hoje, cirurgias extremamente complexas e avançadas, como é a cirurgia robótica, né, para o tratamento do câncer de próstata. Então, essa especialidade, ela me dá essa gama de possibilidades dentro do atendimento. Então, eu não sou nem só um médico cirurgião, que vive só no centro cirúrgico, e nem só um médico que está só no consultório. Eu tenho essa transição pelos espaços, e isso eu achei muito legal dentro da especialidade. E o senhor destacou muito bem, realmente, quando a gente fala nessa sua especialidade, urologia, no primeiro momento remete realmente à relação paciente-homem, mas aí quando a gente vai aprofundar realmente, né, a área a ser colocada em evidência, homens e mulheres podendo buscar essa especialidade, esse acompanhamento médico, tratando principalmente aí, né, de várias complicações, mas tratando principalmente da questão do trato urinário de homens e de mulheres, né, doutora? Com certeza, bem lembrado que tanto homens e mulheres têm rins e bexigas, né? E no homem a gente dá atenção também à parte do trato genital reprodutor, né? Mas tanto homens e mulheres podem sofrer situações aí, tumores, pedras, infecções, rim, bexiga, né? Problemas de incontinência urinária, muito presentes também nas mulheres. Então hoje a minha parcela de pacientes chega a ser em torno de 40% de mulheres, assim, é uma parcela bastante expressiva, assim, no consultório. E já tem participação aqui de ouvintes nessa entrevista, a Nilda, da Escola Agrícola, colocando o seguinte: tem uma pessoa de 94 anos que teve um sangramento na urina. Foi levada a um médico que pediu exame parcial de urina e no exame acusou hemoglobina positiva mais e muco abundante. Ele tem retorno somente na quarta-feira. E aqui a nossa ouvinte, a Nilda, ela gostaria de saber, doutor, o que quer dizer justamente essa descrição, hemoglobina positiva mais e muco abundante, num caso como esse aqui? Então, assim, é um paciente de idade, né, que teve sangramento urinário.
A hemoglobina, ela é uma proteína presente nas células sanguíneas. Então, se está presente no sangue é porque houve, né, e tem sinais de um sangramento. Pode ser que agora ele não esteja mais com essa evidência na urina, né? Mas eu sempre costumo dizer que o sangramento, ele vem e vai geralmente. Da maneira como ele vem, ele vai passar. Mas é um sinal de alerta, é um sinal de que tem que ser avaliado como é que realmente está o organismo. Porque ele pode vir de várias partes do trato urinário. Ele pode vir lá no processo de filtração do sangue para formar a urina. Ele pode se originar lá nos rins, eventualmente com uma pedra, né? Ou até em casos eventualmente mais graves, um tumor. Né? Assim como também na própria bexiga do paciente pode ter uma pedra, pode ter uma inflamação. Então, são algumas coisas que têm que ser avaliadas. E o exame de urina, vamos dizer que ele é o pontapé inicial. Né? Então, esse paciente ele precisa passar por um exame físico, possivelmente vai ter que ser solicitado ainda um exame de imagem para avaliar o restante do trato urinário dele e chegar num diagnóstico e um tratamento caso necessário. Então, doutor, sangue na urina já é um sinal de que alguma coisa de errado tem, alguma coisa, né, diferente está no corpo da pessoa. Não é normal nós termos sangramento na urina. Pode acontecer e eventualmente ser uma coisa que, como eu falei, não vai ter nenhuma repercussão? Pode, mas sempre tem que ser avaliado para a gente ter certeza do que se trata. Não tem sangue na urina, mas dói na hora que vai fazer o xixi, doutor. Uma dor muito forte na hora de urinar. Isso para homens e mulheres. Também outra evidência de algum fator complicador? É outro sinal de que a gente tem que avaliar e ver, poxa, nunca tive dor para hora de urinar. Começa a ter uma dor, essa dor ela está persistindo e tal. Apesar de eu conseguir levar o meu dia a dia sem maiores problemas, mas eu tenho que dar atenção ao meu corpo, eu tenho que prestar atenção nos sinais que ele está me mandando e procurar uma pessoa que possa me ajudar. Então, no caso, o médico, para poder fazer essa avaliação, sem dúvida alguma. E quais são os demais sinais, doutor, que pode estar com alguma complicação no trato urinário de homens e de mulheres? Eventualmente, né, as pessoas não têm dor, não têm desconforto, daqui a pouco eles começam a perceber que estão com uma necessidade muito frequente de urinar, mesmo não tomando uma quantidade de líquido suficiente que provoca essa necessidade frequente, né? Tem pacientes que passam a acordar durante a noite 3, 4, 5, 10 vezes, né? E isso é um fator que prejudica em muito a qualidade de vida, porque atrapalha o sono, então também tem que ser avaliado, né? Nem sempre está uma relação direta com o sistema urinário, né? Isso pode acontecer, por exemplo, em alterações do sistema cardiológico, né? O sistema circulatório, mas tem que ser avaliado. Outras situações, como foi falado ali, o sangramento na urina, mas alterações também na coloração da urina, a urina começa a ficar muito concentrada, muito mais amarronzada, pode ser um sinal de falta de hidratação, mas também merece uma avaliação. Quando a gente tem algum tipo de corrimento, né, seja no canal urinário do homem, ou eventualmente também um corrimento vaginal pela mulher, né, não necessariamente no canal urinário, mas também são sinais que a gente tem que prestar atenção. E as dores em geral também, né? A gente começa eventualmente com uma dor, não só na região genital, mas dores lombares, dores abdominais, são coisas que a gente tem, como eu falei, a gente tem que prestar atenção no nosso corpo. O que começa a mudar no dia a dia, a gente tem que prestar atenção e tem que avaliar. Dr. Felipe Hoffmann Barbeta, urologista, há 15 anos já exercendo a medicina e hoje é o nosso convidado aqui do quadro, né, Medicina e Saúde, nesse dia tão importante, o Dia do Médico, 18 de outubro. Doutor Felipe, aqui em Blumenau nós já temos o Novembrinho Azul, que reserva um olhar especial para os meninos, para as crianças. E agora, pela primeira vez, estamos tendo também o Outubrinho Rosa, direcionando a atenção para as nossas meninas de 0 a 15 anos, doutor. A importância de falar sobre esse assunto e, mais do que isso, trabalhar com a prevenção, direcionar um olhar especial dos médicos, a sua área, a área da urologia também, para as crianças e adolescentes, doutor Felipe. Eu acho importantíssimo esse tipo de atenção que tem sido dada, porque eu costumo falar que as meninas, elas já têm um acompanhamento desde que elas começam a menstruar, então elas já acabam tendo uma rotina, né, com os seus médicos, seu ginecologista. Mas, além das consultas pediátricas que se tem de rotina, depois de um tempo perde-se isso, principalmente no caso dos meninos. E é legal porque, assim, eu vejo hoje pais trazerem seus filhos aqui para eu avaliar, ver se está tudo bem. E é importante ter um acompanhamento, porque a gente consegue, às vezes, identificar situações no início, antes de se tornar um problema. E, querendo ou não, também a gente consegue criar nessas crianças esse hábito, né,
de poder fazer um acompanhamento médico, ele vir rotineiramente, né, com o seu médico, fazer exames, conversar, saber como é que está a sua alimentação, como é que está o seu sono, porque às vezes a gente vem fazendo uma coisa que se torna, vamos dizer, uma rotina de uma maneira errada e que lá na frente ela pode trazer repercussões para a nossa saúde. Então, nessas conversas a gente consegue identificar coisas, né, com a criança, com o adolescente, e já tentar, de maneira preventiva, através de orientações, modificar, garantindo que ela venha a ter, lá depois dos seus 40, 50, 60 anos, qualidade de vida. Né? E é isso que a gente busca, a gente pensa hoje, cada vez mais a medicina proporciona, né, e a área da saúde em geral, que o ser humano viva mais. Mas viver mais de que maneira? Né? Eu penso que não tem coisa mais gratificante do que a gente poder envelhecer, claro, dentro das nossas limitações, mas com qualidade de vida, né? Tendo a capacidade de ser lúcido. Então, acho que isso é uma verdadeira bênção. E a gente tem recursos para que isso possa ser feito, né? Basta a gente ter esse acompanhamento. É verdade. Doutor, 1 ano e 7 meses já convivendo, já vivendo a realidade da pandemia. E eu pergunto para o senhor, ao longo desses 15 anos já de profissão ligada com a medicina, né? Mas que marcas a pandemia ou que marcas esse cenário do momento está deixando para o seu lado profissional e mais do que isso também em termos de experiências convivendo com essa nova realidade, doutora? É uma situação que marcou a todos nós, né? O que eu observo é que a gente está voltando, vamos dizer, a ter uma normalidade, né, que a gente pode chamar assim, né, dentro de todas as restrições, né? Mas foi um ano difícil porque a gente percebeu que muitos pacientes acabaram se afastando, né, nesse período, por estarem se cuidando e tudo, e muitas vezes voltam com situações que se complicaram. Então, a gente sabe que houve um período que isso foi necessário, né, das pessoas terem todos os cuidados e tal, mas elas não podem esquecer, principalmente aqueles que já fazem algum acompanhamento médico, de voltarem a conversar com seus médicos, né, irem atrás. E a gente percebe que as pessoas estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em retornar e cuidar da sua saúde. Isso é muito importante. Graças a Deus a gente está melhorando, né, os índices de mortalidade, enfim, vem caindo, né, isso está se mostrando. A gente não pode ainda relaxar totalmente, acho que as medidas de cuidados ainda que a gente tem que ter, sempre que possível, questões de isolamento e tudo mais devem ser tomadas, principalmente naqueles que são sujeitos a terem um risco, uma doença mais grave. E eu penso também que, querendo ou não, isso trouxe um lado mais humano também para a medicina. Eu percebo os pacientes muito fragilizados, os pacientes com muito medo, né? E isso piora tudo na saúde das pessoas, né? Então, quando elas se sentem mais fragilizadas, se sentem amedrontadas, e isso é comprovado, o nosso sistema imune também acaba sendo fragilizado. Então, a gente tem que receber esses pacientes, poder escutar o que eles têm a nos dizer, principalmente aqueles que passaram por situações difíceis dentro da sua família ou até pessoalmente, e acolher esses pacientes. Então, me chama a atenção que reforça a necessidade do lado humano do médico, sempre da empatia que ele tem que ter com o seu paciente, a pessoa que está na frente dele. Verdade, doutor. E para quem venceu a Covid também tem aquela preocupação, possíveis sequelas, né, que podem ainda surgir, ou até mesmo aqueles que já estão vivendo com as sequelas pós-Covid. Sim. Na sua área, doutor, na área da urologia, também temos sequelas que podem ser motivadas pela Covid? Então, ainda não temos dados concretos, mas existem sim, tanto relatos de sintomas urinários, né, pacientes que acabam tendo sintomas urinários parecidos com infecções urinárias, cistites, né? E que quando vai se avaliar não se identifica nada, mas a gente tem alguns relatos nesse sentido. Outras situações que a gente percebe também o impacto na área da fertilidade, inclusive eventualmente diminuição da produção dos níveis de testosterona relacionados aí a um quadro pós-Covid, né? Felizmente tem se mostrado que isso é transitório, ou seja, a pessoa vai recuperando, mas tem sido bastante observado isso também. Importantíssimo. Doutor, aqui a nossa ouvinte, a Roberta, pedindo justamente para o senhor falar um pouquinho mais sobre a cistite, até o senhor mencionou há pouco, mas dando mais detalhes sobre a cistite e como também tratar uma complicação como essa.
Então, a cistite, o que ela é? Ela é uma inflamação que ocorre ali na parte interna da bexiga ou do canal da urina, e que ela provoca sintomas como ardência para urinar, dor na região aqui debaixo da barriga, onde fica ali a bexiga, uma eventual necessidade, frequência maior de ter que estar indo no banheiro, mesmo quando não tem xixi para esvaziar, né? Então a pessoa tem aquela necessidade, aquela vontade de ter que estar indo no banheiro. Em alguns casos isso pode apresentar também sangramento na urina, a pessoa pode ter febre, e não é curioso que seja uma mulher que pergunte, porque as mulheres acabam sendo mais afetadas, né, pelas infecções urinárias, por conta da própria questão anatômica, né, porque ela tem o que separa a região vaginal da mulher, onde existe uma microbiota, né, uma flora vaginal que é normal, que são bactérias, eventualmente fungos e tal, da porção interna, que é a bexiga, que é estéril, que não tem nenhum micro-organismo, é um canal que tem aproximadamente 3 centímetros, então é muito curto, né, quando comparado, por exemplo, ao canal urinário do homem. Então a bactéria pode facilmente adentrar a bexiga, e as mulheres têm essa suscetibilidade maior, seja por conta até da atividade sexual, questões também relacionadas com higiene, mas mesmo mulheres que têm todo um cuidado, a gente pode ver uma frequência maior. E é considerado normal nas mulheres, apesar de eu achar que não deveria, que elas podem ter até 2 episódios de cistite, de infecção urinária ao ano, sem isso estar relacionado com um problema maior de imunidade e tudo mais. É importante que quando as mulheres comecem a ter uma alteração nessa questão urinária, elas evitem de se automedicar. Eu vejo muito frequentemente que vai na farmácia, procura alguma medicação, que geralmente é uma medicação que ela alivia esse sintoma, mas que pode mascarar. E como a infecção não é tratada, porque isso não é um antibiótico, né, caso realmente tenha uma bactéria, essa infecção ela pode se agravar e pode, inclusive, subir no sistema urinário, ir até os rins, causar uma infecção que seja bastante grave, principalmente nas mulheres. Então, tem uma sensação, tem uma diferença, tente conversar com o seu médico, procure para fazer um exame antes de eventualmente fazer um tratamento por conta própria. A ouvinte Bianca, doutor, perguntando se essa complicação, a cistite em especial, pode ser contagiosa. Não, dificilmente, né, ou para dizer que é quase que impossível, não, a gente não tem como passar, por exemplo, eu estou com uma infecção urinária, uma bactéria X, eu posso passar para o meu parceiro, para a minha parceira. Não acontece dessa maneira, tá? Então as cistites, as infecções urinárias, elas não são transmissíveis, nem do homem para a mulher, nem da mulher para o homem. O exame que o senhor mencionou há pouco para evidenciar ou não uma complicação como essa, que é o exame de urina, doutora? Seria o exame de urina, né, que geralmente é um exame de urina simples, que ele nos dá indícios de que possa ter um processo inflamatório infeccioso, e aí ele vem também com uma pesquisa para ver que bactéria que cresce ali e qual que será o melhor antibiótico para o tratamento. Então essas informações a gente consegue com um exame de urina, que é ideal a gente sempre coletar antes de iniciar qualquer tratamento. É isso aí. Doutor Felipe, muito obrigada por estar conosco. Mais uma vez, parabéns por esse dia, 18 de outubro, Dia do Médico, essa profissão que o senhor escolheu. Não tinha dúvida já desde criança, mas depois então se confirmando, já há 15 anos atuando como médico, e hoje o nosso convidado especial aqui na programação da Rádio CBN. Obrigada e um bom dia mais uma vez, e receba aqui o nosso carinho, tá? Tanto da nossa equipe como de toda a nossa audiência. Tá ok, muito obrigado mais uma vez. E uma grande semana para todos nós. Muito obrigado. O nosso agradecimento, né, a todos os médicos, principalmente em tempos de pandemia, esse grande envolvimento, essa grande entrega à saúde, ao cuidado com o próximo. E hoje, então, nesse 18 de outubro, Dia do Médico, conversando com o Dr. Felipe Hoffmann Barbeta, urologista, cirurgião, e o nosso convidado aqui do quadro Medicina e Saúde.